Oswaldo, boa tarde. Eu acredito que diante com todo o respeito, mas o Princesa de Solimões na Vila Belmiro, o Santos não pensa em outro resultado a não ser ganhar esse jogo e ganhar bem. É isso. Fosse qual fosse o adversário, nós vamos, claro que com o intuito da vitória, precisamos avançar na competição. Então essa é realmente a nossa intenção. Pode seguir aí. Oswaldo. Pois não. Aqui do seu lado direito, a gente acompanhou a atividade, né? O Cícero fora, né? Com dor de garganta, e o Damião com essa pubalgia. Com as alterações que você fez, o que muda na prática o seu time? Ou segue com a mesma postura, a ofensividade? A gente viu a entrada do Geovânio e a volta do Mena ali à lateral esquerda. Eu queria que você falasse dessas mudanças no seu time. Não, são jogadores que já jogaram, o Mena. O Geovânio, inclusive, jogou lá o jogo contra o Princesa dos Solimões. Eu espero que não mude nada. A equipe vai jogar da mesma forma que nós temos jogado. Simplesmente eu procuro adaptar a característica de cada jogador que entra na equipe, né? Mas a composição tática da equipe permanece. Oswaldo, você costuma até brincar, né, dizendo o seguinte, quando perguntado sobre um possível reforço, só quando vestir a branca de jogo e a azulzinha de treino, né? Que é o caso do Renato agora. Então, gostaria que você falasse, né, no que ele acrescenta à equipe, ao elenco do Santos. E ontem até ele manifestou vontade de jogar o quanto antes. Você conta com ele assim que for possível, se regularizado para amanhã? Conto. Estou esperando até a meia-noite de hoje. Se o Botafogo liberar a documentação, amanhã ele já vai para o jogo. E o Renato dispensa comentários, um jogador de excelente qualidade, indiscutível, experiente, né? E nós estamos precisando de um jogador dessa qualidade, com essa experiência aqui no nosso elenco. Oswaldo, duas perguntas. Uma, com a chegada do Renato, o Santos ainda, você, Oswaldo, quer mais algum reforço para esse time? E a segunda, o Gabigol poderia ter sido convocado e não foi para o torneio de Toulon. O Galo hoje deu entrevista dizendo que é opção técnica. Queria que você avaliasse. Você acha que o Gabigol tem técnica suficiente para jogar na seleção sub-21? Qual foi a primeira? Eu confundi. Em relação a reforços. Sim, claro. Nós esperamos que o Santos consiga ainda trazer mais alguns jogadores. E o Gabriel realmente, o Galo está acompanhando, né, o mundo inteiro, ele está descobrindo valores, inclusive no exterior, e a avaliação dele. O Gabriel tem feito os gols, mas é muito jovem, ele com certeza, permanecendo com o nível de atuação que ele tem tido, ele vai conseguir futuramente uma possibilidade de jogar pela seleção brasileira. Oswaldo, boa tarde. Ainda falando em seleção sub-21, o Santos vai perder até depois da Copa Jubal e Alisson. Jubal é o segundo zagueiro que mais atuou na temporada. Paulo Ricardo também. E Paulo Ricardo. Como é que vai ficar o time assim? Pois nesse aspecto eu sinceramente sinto muito, porque o Jubal tem jogado muito bem, né? Ele progrediu muito, principalmente no aspecto de segurança, de confiança, né? Os últimos jogos dele foram assim muito bons. Mesma coisa o Alisson, esses dois jogadores deram bastante sustentação, equilíbrio à nossa defesa e saem no momento em que seria importante a permanência deles. Mas, por outro lado, a carreira do jogador, vestir a camisa da seleção brasileira, é importante também que a gente respeite isso, né? E a minha expectativa é que eles voltem melhores do que eles estão indo.
Oswaldo, boa noite. São 3 perguntas, mas vou fazer Boa uma... tarde, faltam 6 minutos. Não, mas tudo bem, não tem problema. Já anoiteceu, então a gente fala boa noite. Eu vou fazer 3 perguntas, mas a primeira não tem a ver com as outras 2, é a seguinte. Você tem tido muita dificuldade, por N razões, para repetir uma escalação, ou uma contusão, ou cartão. E a primeira pergunta é a seguinte: o que te dificulta, o que mais te prejudica montar quanto te dificulta para desempenhar o que você precisa, né, no campo? E a segunda é, quando você acredita que vai ter um time ideal? Bom, são 2 perguntas, do meu ponto de vista, muito abstratas, né? Porque o time ideal é o time que ganha o campeonato no final do ano. Ele pode se aproximar do ideal se fizer uma boa campanha e ganhar os jogos, né? Então, eu acho que isso fica realmente para o final do ano. E a outra pergunta... Sim. Isso atrapalha muito, inclusive atrapalha o time ideal, né? Eu acho que isso vem muito do calendário, sabe? As contusões, né? Você vê, o Emerson é um menino, mas jogou lá em Manaus. Fizemos aquela viagem, ninguém dormiu naquele dia. A gente chega, vai jogar no domingo, mesmo um menino teve uma contusão muscular que o afasta da atividade, o afasta dos jogos, né? Eu acho que esse é o grande prejuízo. E aí acaba envolvendo o que a gente acabou de falar aqui, sabe, da qualidade do jogo, né? E da própria formação da equipe, que a qualidade do jogo também depende disso, né? Depende do aspecto coletivo, de como a equipe ataca, de como a equipe defende. Isso tudo eu acho que tem uma interferência muito grande. E cada vez mostra mais que a gente tem que mudar a forma de planejar e de se jogar no futebol brasileiro. Ou você já tem uma ideia de quanto tempo você vai ficar sem o Damião? E outra coisa, se porventura o Renato for liberado, ele começa como titular no lugar, você pouparia o Arouca, quando fazia o revezamento que você planejou, não? Não, ainda não começo com ele, não, porque ele tem que se adaptar melhor, né? Precisa rodar um pouquinho mais, o Arouca vai começar o jogo. Se ele estiver pronto, ele vai para o jogo. A questão do Damião ainda não sei, estou esperando inclusive o doutor chegar para me dar uma ideia, e eu acho que ele virá até aqui dar mais informações para vocês sobre esse assunto. Boa noite. Você citou a contusão do Emerson, né? Mas para quem não conhecia o futebol do Zé Carlos, foi uma agradável surpresa, né? É um jogador, me parece que é versátil, que atua também da lateral direita. Eu queria que você falasse do futebol desse jogador. E ele, já testei, de volante também joga direitinho. Eu gosto muito do Zé, porque desses laterais ambidestros, né? Ele é mais destro, mas ele tem facilidade de jogar também do lado esquerdo. E é menino, né? Tá em formação. Então, eu acho que gradativamente ele vai ganhando mais cancha, mais experiência e guardando-se as devidas proporções, eu acho que ele vai dar um bom jogador, esse menino. Oswaldo, nos últimos 10 dias, Manaus, Londrina, você citou agora, né? Tem essa viagem para Cuiabá, juntando 10 dias a todas essas viagens aí, é quase aquela maratona que algumas seleções vão fazer na primeira fase da Copa do Mundo e estão chiando a beça, né? Estão reclamando. No meio de tudo isso, esse jogo contra o Princesa, que é em casa, tem essa vantagem, mas poderia ter sido eliminado. Vai acabar atrapalhando, por estar no meio dessa maratona de viagens e jogos, essa partida que poderia não acontecer, ela acaba atrapalhando um pouquinho? Bom, eu vou tirar um certificado de guia turístico, né? Porque conhecendo tudo. Não atrapalhar, não atrapalha. É lógico que nós poderíamos ter vencido o jogo lá, mas nós ganhamos o jogo. Quer dizer, vencer, nós vencemos, né? A gente sabe que a Copa do Brasil não é mole, a gente viu outros grandes aí irem e perderem, né? E descontarem em casa. É uma situação que a gente não pode prever. Mas eu acho que nós temos grande chance de classificar aqui e não vejo como um empecilho, mas de qualquer forma,
jogando seguidamente com tantas viagens, fosse uma coisa mais equilibrada, né? Se domingo nós jogássemos de novo aqui, que seria o nosso mando de campo aqui, não seria tão danoso, não. Acho que o problema nesse momento é mais a própria viagem do que o jogo em si. Em cima disso que você acabou de falar, é um campeonato meio de risco para os grandes, né? Porque você pega um Princesa de Solimões que não tem nada a perder, ou seja, é o grande com o pequeno, e numa dessa ele pode surpreender. Não tenha dúvida. A gente já viu o o risco. Paulista de Jundiaí, Brasiliense, Santo André, né? E outros times que se aproximaram, que jogaram fases avançadas da competição. E quando a gente divide a nossa atenção com o Campeonato Brasileiro, isso ocorre com a maioria dos outros times, isso é potencializado. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, sim. Queria que você falasse um pouquinho mais especificamente do Princesa dos Solimões, né? A gente, depois do jogo lá em Manaus, até te perguntava se surpreendeu a maneira como o time voltou para o segundo tempo, se o Santos tinha sido surpreendido, e você falou não, surpreendido não. Mas apoiado pelos torcedores, você viu um time com mais ímpeto. Jogando na Vila Belmiro, né? Independente da formação que o treinador de lá escolha, quais os riscos que talvez uma equipe como essa, que não tem nada a perder, pode provocar para o Santos? É um time muito rápido, você já tinha ressaltado a posse de bola deles. Queria que você falasse um pouco mais desse adversário de amanhã. E teve um detalhe que a gente não abordou lá, que é a umidade, né? Muito úmido. E foi flagrante que alguns jogadores nossos, e aqueles que são mais fortes fisicamente, sentiram o jogo, né? Agora, é um time muito rápido, um time organizado, assim, com uma motivação muito grande para jogar a competição, né? Então, isso, claro que juntando esses ingredientes, forma realmente um time perigoso.